dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe agora e sempre. Hoje, com a presença da nossa irmã Ana Paula, com o tema Construamos a Paz Promovendo o Bem. Então vamos ler uma página do livrinho Caminho, Verdade e Vida, e em seguida fazer nossa prece e passar a palavra para a nossa irmã. Então vamos lá. Lição número 2. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está aí João, capítulo 21, versículo 22. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. Nas comunidades de trabalho cristã, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferindo a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para as obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificando ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam, muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daqueles que podem analisar um acontecimento por todos os ângulos. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante e prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, deste modo, atendermos com a perfeição aos deveres que nos foram deferidos, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Neste padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então está aí lição número 2 do livrinho Caminho, Verdade e Vidas, que possamos refletir a respeito dessa lição. Então vamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra para a nossa irmã. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa cada um de nós nesta manhã. Abençoa os hospitais, presídios e asilos da região. Abençoa essa casa de oração e as pessoas que moram ao redor dela. Abençoa toda a familiaridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para a nossa irmã Ana Paula. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Então, nosso tema hoje, é cultivando a paz, promovendo o bem. É um tema muito oportuno, Todo tema na casa espírita, ele se torna oportuno, Mas esse tipo de tema é mais ainda, no mundo que a gente está vivendo, nessa fase planetária, que a gente está vivendo. São muitos os conflitos, são muitas as dificuldades, os embates por conta da dificuldade do ser humano de superar
suas próprias dores ligadas à mágoa, ligadas ao ódio, que é uma coisa até mais exacerbada, né? Ligadas à falta de perdão, enfim, todo um contexto, além da própria questão de transição planetária, né, que dá a oportunidade a muitos espíritos aqui estarem para, né, fazer a sua melhoria dentro do que seja possível para cada um e pela misericórdia de Deus. Então, muitos são aqueles que estão aqui ainda arraigados a essas questões de ódio, de vingança, de dor, né, da alma, e querendo saná-la com revanches, né? Porque todos sabemos que não há santos aqui entre nós, no sentido de pureza espiritual. O único que esteve conosco com essa pureza foi e é Jesus, nosso mestre, modelo e guia. E ele veio exatamente promover a paz, né? Embainha a tua espada. Ele veio promover a paz. Ele veio trazer um Deus não de vingança, um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, de justiça, de amor, de caridade, exercício dessas três atitudes, né, que colocam a cada um de nós nesse caminho rumo ao Pai, rumo à perfeição, a paz do mundo que começa em nós, né? Existe inclusive uma música do meu espírita que fala sobre isso, a paz do mundo começa em mim. Então é muito importante que a gente busque cultivar essa paz. E a paz interior, a paz do mundo, tudo depende de cada um de nós, inclusive independente de vertente religiosa. A diferença é que, como espíritas, temos, né, já a consciência de que não estamos aqui pela primeira vez, não estamos em situações por acaso, né? E também provavelmente não será a nossa última encarnação aqui, né? A gente espera que continuemos aqui, apesar das nossas imperfeições. Tendência de todos nós, espíritas ou não, ligados ao bem, com o desejo de melhoria, de autoconhecimento, de autotransformação, de regenerar, né? Se regenerar, se melhorar, tende a ficar, né? Porque a linha vibratória vai se colocar na mesma da questão de um planeta de provas e expiações que passa para a categoria espiritual de regeneração. Então, todos que estiverem e que estivermos, né, que desejamos isso, nessa linha vibratória, tendemos a manter a nossa encarnação, né, a nosso ciclo reencarnatório aqui. Mas, para que isso aconteça, é importante que cultivemos essa paz em atitudes de amor, como já falei, né, de justiça e de caridade. Esses três elementos são muito importantes. A própria campanha da FEB em relação, né, a essa temática, né, de construindo a paz, promovendo o bem, fala disso, está pautada nessa questão da lei de justiça, de amor e de caridade. E é muito importante que dentro, né, dessa orientação que vem do Cristo, amai ao Pai, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, dentro da nossa condição, e ao próximo como a ti mesmo. Então, para que a gente consiga amar ao outro, a gente precisa, como a ti mesmo, precisamos nos amar. E nós estamos nesse processo de aprendizado a nos amar também. Porque quem não sabe se perdoar, não sabe perdoar o outro. Quem não sabe que tem defeitos e que precisa trabalhar para que eles sejam desconstruídos, né? Assim, passar dos defeitos às virtudes, não vai entender que o outro também passa por esse processo. Quem não sabe que tem dores da alma, além das dores do corpo, no sentido de problemas físicos, não tem consciência de que o outro pode estar passando por isso também. Então, a atitude do outro, quando a gente tem esse sentimento, qual é a diferença na interpretação? Ah, hoje ele está de mau humor. Por quê? Porque de repente está com algum problema em casa, não dormiu bem. Por que isso acontece comigo?
Então, se eu não durmo bem, se eu estou com algum problema, às vezes por ser humano, por ser humana, eu vou, como diz, descontar em quem não tem nada a ver. Então, se eu tenho entendimento em relação a mim, ao que se passa comigo, porque sou humana, imperfeita, caminhando para me melhorar, para chegar, né, fazer brilhar cada vez mais a minha luz e chegar a essa perfeição que o Mestre veio nos mostrar, a perfeição relativa, porque perfeito absoluto é só Deus, o nosso Pai, né? Para que isso aconteça, eu tenho que exercitar. Então, se eu tenho essa dificuldade, o outro também tem. Então, tudo começa pelo autoconhecimento, pela autotransformação, porque à medida que eu tenho esse entendimento, que me amo, me respeito e me perdoo, eu tendo a amar, respeitar e perdoar aqueles que caminham comigo. Não é um processo fácil. Se fosse fácil, o mundo já estaria na paz absoluta, né? Nós somos seres reencarnacionistas, né? Seres não só como espíritas, mas seres mesmo, né? Que temos processos reencarnatórios, trazemos conosco uma bagagem de culpas, de dificuldades, de erros, mas também de acertos. Nós não estamos aqui nesse mundo para sofrer. É um equívoco quem pensa dessa forma. Não estamos aqui para sofrer, mas o sofrimento, a dor faz parte, como inclusive, como Joana de Ângeles nos diz, professora para nós. É uma professora. Então, a dor, como professora, tende a quê? Nos ensinar algo. Mas se a gente não aprende a lição com ela, o que acontece? A lição retorna, ou da mesma forma, a mesma dor, ou em outras dores, né? Aumentando os sintomas das doenças da alma. Então, por isso a importância da gente cultivar a paz interior, cultivar o autoconhecimento, a autotransformação, que é a bendita da reforma íntima, né? Sabendo que a gente não muda da noite para o dia, mas é um exercício diário. E as atitudes de amor, né, que é a nossa essência, né, que o Cristo veio nos ensinar, vamos colocar, a receita, né, o primeiro remédio da receita para as dores da alma, inclusive até para as do corpo também, porque muitas vezes as dores do corpo refletem as dores da alma, né? Então, dentro desse contexto, falar da construção de um mundo melhor, da construção do bem, é muito importante, passa por esse processo do entendimento da necessidade de autoconhecimento para a autotransformação. Esse autoconhecimento, ele não é uma coisa tão, às vezes, prazerosa, e muitas das vezes as pessoas começam e não querem continuar, né? Às vezes a pessoa adentra uma casa espírita e vê o processo, né? Como que é a filosofia espírita, que coloca em nós a responsabilidade da nossa felicidade, do nosso progresso. A pessoa está acostumada a fazer algo, né? Alguém diz para fazer algo, porque aí vai resolver o seu problema. Então, quer dizer, quase que terceiriza essa solução. E a filosofia espírita é exatamente o contrário, é nos mostrando que nós somos os protagonistas da nossa vida, do nosso processo evolutivo. É só pensar que o próprio Cristo ensinou isso quando disse: a sua fé te curou. Vá e não peques mais, no sentido de não erres mais, não cometa esse mesmo erro, a fim de que não te suceda algo pior. Isso é castigo? Não, Deus não castiga ninguém, que é outra questão importante de ficar bem clara para todos nós. Deus é amor, misericórdia e bondade, mas Ele tem a sua justiça. As leis de amor, de justiça e de caridade fazem parte dessa dinâmica universal em prol do bem de todos, de seres minúsculos, animais, ao homem. Todos são regidos por uma lei perfeita.
evoluindo, crescendo em espírito, tomando ciência, né? Se transformando, crescendo. Tudo isso faz parte dessa dinâmica que é amor. Deus nos criou por amor e para o amor, para amar. E esse é o nosso combustível. Se a gente coloca outro combustível no nosso veículo, aí realmente o veículo começa a ter problemas, seja no quesito físico, porque quem tem muita raiva, quem nunca está aberto para perdão, nunca está aberto para coisas boas, está sempre sentindo algo, está sempre com algum problema. Normalmente, inclusive físico, né? Porque sobe a pressão, dá taquicardia, né? Fica estressado, ataca o estômago, ataca a coluna, ataca a dor aqui. Por quê? Porque está sempre uma postura rígida, né? de ataque, não é? De paz, de harmonia, de acolhimento. Nem consigo mesmo, às vezes não dorme bem. O sono é um desencadeador de muitos problemas se ele não é bem cuidado. Então, todo mundo que vibra numa posição de guerra, não de paz, e quando a gente fala guerra, não é só embate físico, né? E como tem acontecido, infelizmente, ainda pelo mundo afora, né? De nações, né? Uns contra os outros, mas no sentido mesmo conosco. Se a gente fica guerreando com situações, com vibrações de sentimentos ruins, de revanche, fez isso, então eu também vou fazer. Fulano fez isso, também vou descontar. Quer dizer, está sempre naquela coisa reativa de guerra sem ser uma guerra física. E isso não faz bem para ninguém. A começar pela própria pessoa, né? Tem até uma frase, deixa eu ver se eu me lembro dela toda. O ódio é uma arma que você aponta para si mesmo, né? Você aponta para si mesmo, porque é verdade. Se a gente odeia, se a gente vibra nesse sentimento ruim, a gente está se fazendo mal primeiro, né? É um veneno que quem quer passar para o outro está tomando primeiro, na verdade. Porque tudo é energia, é vibração. Então, se eu estou numa sintonia de guerra, né, de embate, isso já está comigo. Agora, vai atingir o outro? Depende muito. Se ele estiver numa sintonia e vibração de paz, não vai atingir. Divaldo fez uma palestra aqui em Volta Redonda, muitos anos atrás, lá no 9 de abril, e ele falando sobre isso. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu causo a alguém. Esse sim me faz mal. Joana fala dessa questão, porque é uma questão emocional, mas é uma questão física também. Porque se eu que faço o mal, a primeira pessoa a senti-lo sou eu. Mas ao mesmo tempo, se eu faço o bem, né? Se eu mudo essa sintonia, se eu faço o bem, essa vibração também está comigo. Não precisa muito, é uma experiência que qualquer um de nós aqui pode fazer se já não passou por isso. Eu, graças a Deus, já passei e é bom, todo mundo eu acho que já passou. Quando você faz alguma coisa, pode ser até boba, entre aspas, para alguém, e a pessoa, você vê que ajudou de alguma forma, às vezes a coisa é boba, mas a pessoa ela ficou tão assim, grata, ela passa uma energia tão boa que só da gente ter feito partiu da gente. Aquilo faz bem. Fazer o bem faz muito bem. Não é uma frase de marketing. Não. Realmente fazer o bem nos faz muito bem. Faz muito bem para quem faz e para quem recebe. É a mesma coisa o sorriso. Tem pessoas que passam pela rua, olham uma para outra, se alguém te olha com esse olhar de quase está falando com você com os olhos, olá, a gente olha e retribui, ou balança a cabeça, ou sorri com os olhos, porque com essa história de máscara a gente tem que usar muitos olhos, e os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Porque com o olhar a gente fala muito. A gente que está de máscara, é só a gente olhar para o espelho. Põe a máscara e lembra alguma coisa de raiva. Você vai fazer um olhar diferente e você vai ver o seu olhar.
Lembra de alguma coisa boa, de alguém que você ama, alguma coisa que te remete a sentimentos bons. Os seus olhos vão estar brilhando, vão estar diferentes. Sorria, você vai ver que tem um jeito diferente no olhar. Fique sério, você vai ver que tem um jeito diferente no olhar. Então, realmente, não é à toa que a gente está usando máscaras há mais de 2 anos. Deu uma interrupçãozinha e agora a necessidade novamente. Que lições a gente está recebendo dessa questão pandêmica? Ela veio trazer muitas lições para todos nós. Nada, absolutamente nada acontece sem utilidade. E quando a gente fala utilidade, não é no sentido para interpretar errado, não. Então, se acontece um negócio ruim, aquilo é bom? Não, não é assim. É o entendimento de que questões, sobretudo ligadas ao coletivo, não acontecem sem uma programação divina. Isso aconteceu em pleno século XXI, alcançando toda a humanidade. Não foi um país ou outro, foi todo o planeta, mostrando a quem está mais elevado no sentido econômico, né, de armamentos, está mais elevado, ou aqueles países que ainda são considerados terceiro mundo, mostrando a todos, ricos, pobres, de raças diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, mostrando a todos que somos iguais. Se tiver que morrer por conta de um vírus, vai morrer. Pode ter a melhor condição financeira do mundo. E se não tiver que morrer, pode estar numa situação mais simples que tem, que não vai. Ah, mas se foi quem tinha que ir, a gente não tem resposta para tudo. Porque cada um tem o seu porquê, né? Mas entender que a questão pandêmica, ela não é por acaso. Olha quanta coisa a gente tem aprendido por conta da pandemia. Trouxe muito sofrimento, muitos de nós perdemos entes queridos, sim, pelo mundo afora. Mas também através dela vieram soluções rápidas para muitas coisas. As casas, né, religiosas fechadas. A atividade parou? Não. Começaram as reuniões online, tecnologia ligada para o bem, porque também usa essa tecnologia de forma errada, né? Quantas coisas foram feitas, a própria questão da vacina, muitos, né? Mas vacina demora tanto tempo para fazer, como que conseguiu fazer uma vacina tão rápido? Será que eu devo tomar? Por que será que fez tão rápido? Porque ao mesmo tempo, se a gente tem um problema sério, a espiritualidade também sabe nos amparar. Ninguém está aqui, como disse a página, nenhuma ovelha de meu pai se perderá. Deus não é um ser que hoje eu vou matar milhões de pessoas, eu vou jogar um vírusinho ali. Não. Deus é amor, misericórdia, justiça, bondade. Nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Então, muitas das coisas que acontecem têm a ver com a nossa dificuldade de entendimento, de auto-amor, de auto-perdão, de amor e perdão ao outro, querendo muito mais guerrear sobre vários aspectos do que promover a paz. A vacina chegou porque nós estamos exatamente numa pandemia, num século que a tecnologia é algo absurdamente desenvolvido. E quando se toca na questão mundial, o que nós temos? Todos os envolvidos que têm muita condição, grandes empresas de farmácia, grandes empresas de tecnologia, as nações, porque as ricas foram atingidas, muitas mortes, todo mundo se une, todo mundo se solidariza. Olha uma lição aí. Nem que seja por obrigação, todo mundo teve que se juntar, trocar informação. Para quê? Para combater um mal comum, um inimigo comum, desconhecido cientificamente. E então, dentro de tanta tecnologia, de condições no século XXI, natural. Vacina 1, 2, 3, 4, vacinas aparecerem com eficácia. Então não há por que temer.
Né? Então a importância desse entendimento, e como espíritas temos que usar a fé raciocinada. Em todos os seres humanos temos uma coisa em comum, que é a razão, o pensamento, a condição de entendimento e a responsabilidade de só passar para frente informação verídica, porque muita coisa aconteceu por causa de quê? Isso aqui tá errado, isso será que tá certo? Nem seja por passando para alguém. E aquilo forma uma confusão porque as pessoas já estão fragilizadas, já estão com medo, e aí vem notícia de que isso faz bem, isso faz mal, isso não pode, cometendo uma instabilidade emocional que já existia por conta do problema natural, né? Todo mundo ficar com receio, em cima de soluções. Deus jamais nos desampara. Todas as pesquisas, todas as situações ligadas à saúde humana, ao processo humanitário, têm amparo da espiritualidade. Nós aqui somos uma mera cópia do lado de lá. O lado de lá é muito mais avançado em todos os sentidos. Então é natural que um cientista, outro e outro, receba uma inspiração, coloca esse negocinho com esse outra substância aqui, pum, olha, descobriu a cura para alguma doença ou para amenizar o sofrimento das pessoas, porque tudo que é em prol do bem, seja individual e sobretudo coletivo, tem ajuda do alto. Se a espiritualidade trabalha para o bem, que só existe o combustível ligado ao amor, que é o combustível puro, tem a história de falar gasolina boa, gasolina pura, então vamos trazer isso para a questão espiritual. O combustível puro, genuíno para nós, divino, é o amor, é o pensamento no bem, as atitudes de paz, atitudes de amor, alto amor, amor ao outro. Nós não estamos falando de egoísmo, pelo contrário, o egoísmo e o orgulho, como diz Emmanuel, são as chagas da humanidade. Toda guerra, todo tipo de embate, seja físico, né, entre duas pessoas, ou seja, entre nações, está baseado, todo tipo de combate, está baseado no egoísmo e no orgulho. É do meu interesse, eu estou defendendo o meu, então vou contra o outro. É de terra, é de país, é de qualquer coisa ligada à parte material, principalmente, né? Vê se as pessoas lutam por questões que não sejam materiais. Muito difícil, não é? Muito difícil. A maioria está ligada a coisas materiais. O ter ainda é muito mais forte no mundo de provas e expiações do que o ser. Tem muitas pessoas que acham que é importante ter dinheiro, ter poder, ter influência, ter visibilidade, né? Agora com essas questões de redes sociais, então há o equívoco. Se tanta coisa boa aconteceu por conta da facilidade das redes sociais, também muitas coisas difíceis acontecem, promovendo pessoas a ficarem deprimidas, porque vê lá um monte de gente postando tanta coisa boa, aquilo ali é só um recorte. Ninguém é feliz o tempo inteiro, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então ninguém é feliz o tempo inteiro. Nós podemos e devemos trabalhar em prol da nossa felicidade, momentos felizes, das alegrias, da paz do Cristo, não da paz do mundo. Tem uma página no livro Vinha de Luz que fala a paz do mundo e a paz do Cristo, a diferença desse tipo de paz. A paz do Cristo, ela tem a ver com questões, com valores ligados à espiritualidade, aos tesouros que as traças não corroem. E a paz do mundo? A paz do mundo está em questões ligadas a conforto, a posses, a aparências e etc. Tudo ligado a essa questão materialista. É errado ter dinheiro, ter boa condição? Não. Se for fruto do trabalho, também está lá no Evangelho.
a prova da justiça, da riqueza e da miséria. Uma e outra são necessárias. A prova da riqueza, segundo os espíritos, né, superiores, é muito mais difícil do que a prova da miséria. Em que sentido? Para a evolução do espírito, porque na miséria você tem que se solidarizar. Óbvio que podem ter espíritos que nem ali estão humildes, né? Mas a tendência, quando você passa por problemas coletivos, vamos dizer assim, financeiros, é que você busque ajuda, é que você trabalhe a humildade, trabalhe a empatia, a solidariedade. Agora, aquele que está lá repleto, que não tem absolutamente problema algum em relação a dinheiro, né? Está naquele top lá, porque a gente está falando de extremos, aquele top lá da riqueza. Ele acha que precisa de alguém? Financeiramente, não. Mas assim, a pessoa tem tanta condição que é difícil precisar de alguém. Realmente, nesse sentido assim de precisar. Não falta nada, entre aspas, materialmente falando. Então, tem problemas como todo mundo. Na miséria tem problemas muito ligados a questões básicas, né? De alimento, de autocuidado, de higiene. E na riqueza? Na riqueza se tem tudo. Então, o que precisa se trabalhar ali? A empatia, a solidariedade, o auxílio. E não é mais difícil, já que você acha que não precisa? Vamos nos colocar na posição que a gente não tem ideia do que é ter dinheiro a ponto de falar eu quero isso, eu quero aquilo, né? Mas vamos imaginar, é por isso que os amigos espirituais falam dessa questão da prova da miséria e a prova da riqueza, sendo que a da riqueza, ela tende a ser mais difícil. Todas são importantes para a evolução do espírito, são oportunidades de evolução para todos nós que porventura, né, já estejamos ou já estivemos, né, em uma ou outra situação. Mas ter o entendimento de que se a gente cultiva valores de solidariedade, de não egoísmo, de não orgulho, a gente traz, o espírito que já traz isso em si, ele não precisa nem estar lá no topo e nem estar lá na miséria. Tanto que a maioria não está lá no topo e nem lá, né? Existe muita gente, infelizmente, e hoje a gente sabe disso mais do que antes, né, em prol da questão de auxílio ao próximo, né? Quanta gente passando fome, quanta gente passando necessidade. Gente que ajudava, né, a ajudar, tipo doando alimento, hoje está precisando de doação, está precisando de alimento. Isso é sério. Então, olha só a oportunidade de ajudar. Então, o mundo está passando por muitas dificuldades materiais, mas com muitas dificuldades ainda também morais. E qual é a questão material? É aprender a exercer essa solidariedade, é aprender a exercer essa empatia, que é nos colocar num lugar do outro. Nem sempre é fácil, mas se a gente não exercitar, como é que a gente vai conseguir? Se a gente não exercitar o auto-amor, o auto-perdão, que não tem nada a ver com o egoísmo, como que a gente vai perdoar e amar o outro? Né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza no meu coração. Né? É um trecho da música que eu citei no início. Tudo isso reverbera em nós, é bom para nós e ao mesmo tempo bom para o outro e bom para o mundo, porque a psicosfera planetária ela vai melhorar à medida que todos nós melhoremos. A nossa vibração mental, nossos pensamentos, as nossas atitudes, que também não basta só a gente ouvir, achar legal e não agir, né? Pedro falou, né? A fé sem obra é morta. Então, a fé no sentido de quê? De conhecimento também. Vamos trazer, né? Fazer uma analogia. O conhecimento sem obra, o que a gente está fazendo? Bom, a gente está sabendo, mas a responsabilidade aumenta. Né? Como eu citei no início, às vezes as pessoas adentram uma casa espírita e querem solução, resolver. Por quê? Porque são muitas encarnações achando que passa para o outro, faz isso, faz aquilo, que já está perdoado, já está resolvido. E nós, dentro da filosofia espírita, sabemos que não é assim.
que nós precisamos plantar bem para colher. E se não estamos colhendo bem, ou plantamos errado em outras épocas, né, em outras vidas, ou estamos plantando aqui. As aflições, elas têm origem, seja no passado, em outras encarnações, como agora. E muitas delas são de agora. Por isso que eu estou falando, ninguém veio aqui para pagar, tem que pagar. Não tem que pagar, tem que se ressarcir na contabilidade divina, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então é a nossa consciência que, quando ligada, e ela está sempre nos dando algum toque. Agora a gente pode ouvir ou não, é livre-arbítrio, né? Ela está sempre nos dando um toque. Mas só que quando a gente desencarna, né, que não tenha o corpo físico para nos limitar nessa consciência, nessa condição, muitas das vezes a gente participa da nossa programação espiritual pedindo para passar por certas situações, porque a consciência pede. E dentro da nossa condição, né, de ainda trazer muita culpa em si, então quer passar, não tem a questão do dente, olho por olho, dente por dente, então a pessoa quer passar por aquilo que fez o outro passar, porque sente a necessidade de se resolver, seja com a própria pessoa ou com o coletivo, quem prejudicou coletivamente, né? Então não é Deus que, pum, você vai lá e vai perder um braço porque você fez o outro perder. Não, é o próprio espírito que se coloca nessa condição. Para ele é importante isso. Vivenciar, porque aquilo vai lhe dar uma paz de espírito. Ele vai sentir isso, mas ele também pode pedir, eu tirei a vida de uma pessoa, então eu posso vir como médico, como médica, eu posso vir como enfermeiro, eu posso vir como cientista, ajudar a fazer uma vacina que vai ajudar um monte de gente? Posso. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, Deus não castiga ninguém. Se as pessoas passam por problemas, porque elas mesmas pedem por isso. Mas pedem não é no sentido masoquista. Pedem no sentido de que a consciência do outro lado está mais solta, né? A gente está com mais condição de entendimento. E aí a gente pede dentro da nossa programação para passar por certas coisas que vão nos harmonizar com essa lei de amor, de justiça e de caridade, que vão purificar o nosso combustível, que está meio adulterado com egoísmo, com orgulho, com atitudes de guerra. E aí, quando a gente começa a melhorar, a gente vai ajudando a nós mesmos, né, a evoluir, a estar em paz consigo mesmo, e também promovendo a paz em relação ao outro, ao coletivo. Precisamos, não só como espíritas, né, mas como seres humanos e todos, e a gente sabe que a espiritualidade não desampara ninguém, então todas as vertentes religiosas, de alguma forma, estão recebendo esse tipo de mensagem. A paz, promova a paz, fazer o bem, chega de guerra, chega de desamor. Chega por quê? Porque o próprio planeta, tamanha vibração em cima dessas questões bélicas, essas questões de confronto, de vários aspectos, de revanche, de vingança, de egoísmo, de orgulho, de ficar só se debatendo em situações que não chegam a nada e só reverberam o quê? Ódio traz ódio. Já viu falar que você planta limão e vai colher morango? Não dá. Mas e se a gente planta morango? A gente colhe morango. A gente plantou limão? Que limão? Eu dou um exemplo, tá, gente? Porque limão, obviamente, que é uma coisa importante. É só para entender, assim, a gente planta algo azedinho, acerola, a gente planta um negócio que às vezes não é muito gostosinho, a gente não vai colher uma coisa que seja docinha. É só uma analogia, obviamente. Só que tudo é importante. Quando a gente fala que tudo tem uma utilidade, é porque realmente tem, nós não estamos desamparados. Deus não promove a guerra, o homem promove a guerra, com seu egoísmo.
Inclusive, tamanha ignorância a ponto de lutar e de matar e ainda dizer que é em nome de Deus, do seu Deus, do Deus que a pessoa conhece, que a pessoa cultiva, seja como pessoa, como nação, né? Que Deus é esse? Porque o Deus que Jesus veio nos apresentar, o nosso Pai verdadeiro, único, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e a primeira questão lá do Livro dos Espíritos não é quem é Deus. Ele não tem humor. Hoje eu acordei de bem, de bom humor. O que é Deus? É um ser que nós não temos condição de entender. Se a gente não compreende Jesus, ele não foi crucificado? Quantos de nós estivemos lá? Tem gente que brinca, né? Claro, com devido respeito. Acho que eu joguei pedra na cruz. Né? A pessoa quando está sofrendo muito e tem um certo humor assim, então com respeito, obviamente, às vezes a pessoa fala isso. Por quê? Porque olha só que absurdo, uma pessoa inocente e gente jogando pedra lá. Uma pessoa que veio promover o bem, a paz, o amor, foi crucificado, apanhou, Eu não consegui assistir, teve um filme, né, Paixão de Cristo, que foi colocado bastante forte com o que fizeram com o mestre. Eu, sinceramente, eu não tive vontade de assistir, porque o trailer, o que eu vi, aquilo ali era horroroso. Se a pessoa fosse culpada de alguma coisa, aquilo ali já foi violência. Imagina alguém inocente que veio promover a paz, o amor, o perdão, e sofreu o que ele sofreu. Então quem somos nós para dizer que está sofrendo porque está sendo injusto? Né? Está sendo injusto esse sofrimento. Normalmente não é injusto. E mais do que isso, ter o entendimento que ninguém está sendo... vamos colocar... Ninguém está sendo punido. A palavra é essa. Ninguém está sendo punido por Deus, porque Deus não pune. Deus nos oportuniza aprendizado, esclarecimento, entendimento do seu amor, das suas leis, para que nós, com fé raciocinada, com inteligência que Ele mesmo nos deu na nossa condição hominal, né, no reino, né, de nos enxergarmos como seres imortais, filhos de um Pai amoroso, inteligência suprema, que nada faz de errado. Então nós não fomos criados errados. Nós fomos criados simples e ignorantes e com oportunidade de evolução. Se tem uma coisa que é fatal para cada um de nós, é o alcance à perfeição. A felicidade plena. Não aqui na Terra, não hoje, no mundo de provas e expiações, nem mesmo no mundo de regeneração, onde o bem vai aparecer mais do que o mal. Mas é só uma categoria, ainda não é um mundo perfeito, um mundo angelical, um mundo pleno de espíritos puros. Não, porque a gente está numa escala evolutiva, a gente está numa escadinha. Nossa escadinha, nós estamos muito mais perto do início do que do nosso fim, não do final, né? Mas do nosso objetivo, que é a perfeição. É como se a gente fosse criancinha, né? E aí a gente está mais perto do primário do que lá da pós-graduação, do PhD, do que se pode aprender, do que se pode estudar. A nossa meta é lá, mas a gente está aqui ainda. Então, se a gente está aqui ainda, a gente está galgando esses degraus. Mas Deus é tão amor e tão inteligência, tão sábio, que nos oportuniza esse vai e vem na dinâmica reencarnatória para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente evolua, desenvolva a inteligência, desenvolva a moral, desenvolva esse equilíbrio, né, de conhecimento, inteligência e moral no sentido de ética, de saber que precisa fazer ao outro aquilo que se faz para si, que não deve prejudicar o outro, se eu também não quero que me prejudiquem.
Então, quando a gente desenvolve esse equilíbrio, aí sim, depois de um grande tempo, né, a gente alcança esse patamar. Ainda estão no mundo de provas e expiações, transitando para a categoria de mundo de regeneração, e que, portanto, mais do que nunca está fervilhando esses transtornos da arrumação, seja arrumação íntima, seja arrumação planetária, coletiva, porque toda reforma, toda arrumação causa um certo transtorno, mas é um transtorno positivo. Dificuldades em lidar com os problemas? Busquemos ajuda. Os psicólogos, os psiquiatras, quando a questão está ligada também a depressões, síndrome do pânico, etc. Porque eles são feitos para ajudar e ajudam muito a nos entender e nos ajudar. Então não temos que ter preconceito em relação a isso. Quando a pessoa está com problema de saúde ligado à parte de coração, ligado à parte de diabetes, ligado à parte ortopédica, não vai buscar o especialista? Então, se a pessoa está com uma dificuldade ligada à parte mental, psiquiátrica, ela não está maluca não é médico de maluco não, isso aí é um pré-conceito. Está com depressão, com síndrome do pânico, e isso abriu muito, né? Por conta desses 2 anos as pessoas, né, passando por essas dificuldades que muitas gerações não passaram, né? De abrir, inclusive o próprio vírus tem estudos dessa questão de desencadear às vezes alguma depressão, alguma ansiedade. Busque então um especialista, porque ele é a pessoa mais indicada para nos ajudar se a questão está ligada a isso, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Evitar os suicídios, né? Quantos não têm oportunidade? Então a gente não só deve orar por eles, para que não aconteçam, para aqueles que fizeram, mas também trabalhar em nós as nossas dificuldades, para que a gente também não se coloque numa posição assim. Se as questões estão ligadas muito ao emocional, não requer às vezes uma medicação, nada disso, temos a terapia. Aliás, quando se vai num médico psiquiatra, ele sempre fala, ó, a medicação é para ajudar na questão inicial, mas a terapia é muito importante, porque você vai se trabalhar para não precisar mais daquele tipo de remédio, porque você começa a se conhecer. Então tudo está em prol, vamos olhar, até a medicina está em prol do quê? Do autoconhecimento. Se a gente se conhece, se a gente respira, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar ansiosa, ó. Entenda, você não tem o controle de tudo. Confie em Deus. Se a pessoa tem uma religião, tem fé, confie em Deus. Entrega para Ele o que não está no nosso alcance e façamos a nossa parte. Mas vamos confiar, porque a fé é isso. Quando você entrega alguma coisa para alguém, que é alguma coisa querida para você ou importante, você não confia em quem você está entregando? Você não entrega a chave da sua casa para quem você não conhece. Você não entrega um filho para uma escola, num local, alguém tomar conta que você não confie. Então, os problemas que a gente não souber e não conseguir resolver, no sentido de realmente uma dificuldade grande, individual, coletiva, entreguemos a Deus através da prece, da fé raciocinada, mas da fé realmente forte, verdadeira. Exercitamos a nossa fé, né? Exercitando a nossa fé, a gente potencializa essa confiança, né? Eu entrego para Deus aquilo que não está no meu controle. Na realidade, nada está no nosso controle. Mas o que estiver no nosso controle, então, essa parte é minha. Trago a responsabilidade para mim, essa parte é minha. Então, eu vou fazer o meu melhor. Vou pedir ajuda para o que eu precisar, seja na medicina, né, na terapia, e vou fazer a minha parte. Buscar, orar, vigiar, que na verdade é vigiai e orai, né, buscar, me manter numa boa sintonia, porque ajuda a gente tem. Quem está ligado a pensamentos infelizes, atitudes infelizes de guerra, né, guerra em todos os sentidos, vai ter ajuda espiritual para isso. Por quê? Porque os espíritos que estão desencarnados, eles são por afinidade. Então, se se afiniza com isso, vai estar
acompanhando as pessoas dessa forma. Se eu me afinizo com pensamentos positivos, com fé, com busca de autoconhecimento, de autotransformação, de ajudar o outro, de querer um mundo melhor para mim e para os outros, filhos, netos, sobrinhos, quem for, amigos, conhecidos, desconhecidos, eu tenho perto de mim espíritos com essa mesma afinidade. E eu não sou espírito elevado, eu não vou ter espíritos super elevados perto de mim, eu vou ter espíritos que vibram na mesma sintonia. Porque os afins se atraem. É só isso, não é achar que, porque a gente está fazendo uma prece, que vai vir a própria Mãe Santíssima falar com a gente. Não, não é assim, né? Porque se Jesus, nosso mestre, demorou mais de 1000 anos para ele poder ter condição de entrar, né? Vamos colocar assim, de reencarnar num corpo físico, num planeta como o nosso, um espírito puro, né? Então, como é que os espíritos mais elevados vão vir só porque eu chamei? Não, eu vou ter uma vibração, eu vou ter a prece e vou sintonizar, porque tudo é sintonia. E aonde quer que eles estejam, vão nos ouvir. E aí sim essas falanges, esses amigos espirituais vão vir nos ajudar. Porque Deus não desampara ninguém. E principalmente, Deus está em nós. Por isso a importância do estudo, né? Amai-vos e instruí-vos. Porque se a gente entender, Deus está em nós, Deus está em tudo. Nós é que precisamos estar com Ele, tanto quanto Ele já está em nós. Nós temos o poder, toda a cura é uma autocura. Tudo passa por nós. Deus está em nós. Volto a falar o que eu falei no início, que Jesus disse quando Ele curava alguém. Vamos lembrar da mulher que tinha sofrido de hemorragia há vários anos. Ela acreditou, ela teve vontade, ela teve fé e ela agiu, ela foi ao encontro do mestre e colocou a mão lá nas vestes dele. E a fé dela era tamanha que ela conseguiu. E ele, um ser superior, elevado, um espírito puro, uma condição fluídica que ele tem. Quem me tocou? Senti sair de mim uma virtude, um fluido curativo. Mestre, mas no meio dessa multidão, não tem como a gente saber quem tocou o Senhor. Ela tinha certeza, a confiança, entrega para Deus aquilo que você não pode resolver. Ela tinha vontade, porque também é importante, tudo é movido pela vontade. E se ela tivesse fé e confiança, ficasse parada lá esperando que Jesus olhasse para ela, no meio da multidão? Né? Ela teve fé, ela queria se curar e ela teve fé e vontade de que isso acontecesse. E fé que fez ligar fluidicamente a vibração dela com o mestre, com a vibração de cura, de condição, a potência perispirítica do Cristo. E dali saiu, obviamente, a energia, o fluido curativo para ela. Na mesma hora ela foi curada. Fé verdadeira. Já pensando bem, uma fé raciocinada, ainda que ela não tivesse todo o conhecimento, né? Olha só, né? Quantos séculos. Mas intrinsecamente ela tinha Deus dentro dela. A semente, o DNA divino está dentro de nós. Foi Ele que nos criou. Nós temos Ele em nós, nós somos parte dele. Então ela intuitivamente, com fé, com confiança, botou a vontade, que é a mola propulsora, o botão de start é a vontade, potencializando a fé, a confiança, tocou e imediatamente foi curada. E ele sentiu, como outras passagens, a ponto de ele dizer, né? Vá, a tua fé te curou. Porque é a mesma coisa que estão ligadas ao passe. Né? A pessoa vai lá, toma o passe, se ela não tiver aberta, é complicado. Por quê? Porque não existe milagre. Vamos lá na Gênesis, né? Vamos estudar. Não existe milagre nesse sentido de... Milagre é o quê? Tudo que a gente não tem entendimento. Então, obviamente, é milagre.
Mas o que acontece é a fé, é a confiança. Ela, ao tocar o mestre, ela tinha aquela fé. E ele, tendo o fluido, ajudou. Nós estamos aqui numa sala, né, num salão. Aqui já acontecem tratamentos. Cada um que adentra uma casa espírita, um centro religioso, com fé, com confiança, se colocando nesse sentido de ajuda, buscando a paz interior, né? Promovendo o bem, querendo o bem de si, querendo o bem dos outros, a pessoa já se coloca numa outra vibração e, portanto, numa outra sintonia. Então, se a pessoa adentra uma casa buscando ouvir, entendimento para se melhorar e se ajudar e receber essa ajuda, ela tem ajuda. A equipe espiritual, ela atua já no salão. É outra coisa importante que as pessoas devem... Existe o trabalho do passe? Existe. Mas o fato é que muitas das vezes as pessoas chegam na casa espírita para tomar o passe. É aquela velha história de colocar ali a solução. A solução começa em mim. Porque se eu tomar o passe e sair e não mudar nada em mim, e aí? Como que eu fico? É como você tomar um comprimido para dor e você vai ali e bate o pé onde você está doendo, você vai lá e bate o pé na parede. Né? Você caiu ali porque você pisou num buraco. Aí você vai no médico e ele fala, passa um remédio para dor, mas não passa mais ali naquele buraco não, porque senão você vai cair ali naquele buraco, tá? Aí a pessoa passa no buraco de novo, sabe que o buraco tá ali, que vai dar dor, que pode até quebrar, se não quebrou da primeira vez. E aí? Né? São as nossas atitudes que trazem problemas ou soluções para nós. Precisamos ter esse entendimento. Isso é responsabilidade. Isso também dá liberdade. Em que sentido? Eu ajo melhor e eu tenho mais livre-arbítrio à medida que eu tenho mais consciência. Também tenho mais responsabilidade. Mas que problema tem? Tem pessoas que às vezes vão na casa espírita, não dá, não é muita responsabilidade, não estou preparado. Ok, ninguém tem que, cada um está onde necessita. Todas as religiões são necessárias, se são ligadas ao bem, né? Se buscam promover a paz interior, o bem, todos, cada um está onde necessita. Ninguém tem que estar aqui ou ali. Todos são atraídos para onde tem que ir para o seu processo. Qual é a melhor religião? Aquela que me torna alguém melhor. Porque eu posso ir em várias e não ser uma pessoa legal. Eu posso não ir em nenhuma e ser uma pessoa que promove a paz, que promove o bem. Jesus, ele não fundou uma religião, ele trouxe uma filosofia que engloba muito bem uma só questão. A lei de amor, de justiça e de caridade. Porque isso aí está junto. O amor traz justiça e traz caridade. Se eu amo, eu busco ser justa comigo e com os outros. E busco agir em prol do bem. Um combustível, ele é tão forte que ele desdobra nos seus derivados, né? É o amor. A essência de tudo é o amor. E o Cristo veio trazer isso para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, dentro do nosso entendimento, de toda a nossa condição. E ao próximo como a nós mesmos. Nós ainda não sabemos amar como Jesus nos amou e nos ama. Mas Ele veio trazer o caminho, a verdade, a vida, porque amor é vida. Aqui e como os espíritos imortais que somos. Quanto mais ligados a isso, mais felizes seremos aqui e agora, dentro, né, do entendimento que ninguém é feliz o dia inteiro, o tempo inteiro, mas feliz nesse sentido. Eu faço bem para mim, eu faço bem para o meu irmão, pelas crianças, pelas florestas, por um mundo novo, como diz a música. Quem não conhece a música, busque. Paz pela Paz é o nome da música, do Nando Cordel. E nós estamos precisando muito. O mundo precisa de paz. Mas a paz que começa em mim e que vai se espalhando. É como se fosse uma pedra que a gente joga num lago que está quietinho e aquilo vai dando aquelas ondas que vão se espalhando, se espalhando, se espalhando.
Então imaginemos todos jogando uma pedrinha. O que vai acontecer? As ondas, em vez de ser pequenininhas, elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Porque somos todos nós, filhos de Deus, criados para sermos essa luz, brilhar a vossa luz, disse o Mestre. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Mas qual é o sentido do pedires? Com fé? Porque pedir você pode pedir. Mas e a fé? E a confiança no amparo? E o nosso plantio para a nossa boa colheita? Tudo isso são exemplos de atitudes para o bem, promovendo a paz, né? Cultivando essa paz e ao mesmo tempo promovendo-a e promovendo o bem. Por isso que fazer o bem faz bem, sempre faz bem. E que fique para nós então a reflexão, porque na palestra realmente é uma reflexão para nós, que a gente busque esse cultivo de paz, para que a gente promova essa mesma paz, esse bem, esse bom, esse belo, em nós, entre nós, com os nossos companheiros de caminhada, e em todos os sentidos, não só com humanos para com humanos, mas também para com os animais, para com a natureza, porque nós somos da mesma família. Desculpa, estamos todos num globo, né? O planeta Terra. Todos estamos juntos. Precisamos da natureza em equilíbrio, porque sabemos como é o desequilíbrio e o que ela pode fazer. Precisamos do equilíbrio para conosco, do equilíbrio de uns para com os outros. Porque vivendo em harmonia, aí sim virá o momento da regeneração. Porque nós todos estaremos, pelo menos em maioria, já com essa real vontade, é a mesma vontade que levou a fé potencializada à cura. É essa vontade de se regenerar, de se melhorar. Errei, tenho coisas a resolver, mas eu quero melhorar, eu quero me regenerar. Isso em forma individual, em forma coletiva, em forma planetária. Muita paz a todos. Nossa casa agradece a presença de todos aqui no salão, as pessoas que estão nos assistindo. Agradece a Ana Paula pela palestra dessa manhã. Fica aqui o nosso muito obrigado. Lembrando aqui, campanha do cobertor para as famílias do Parque Maíra. Campanha do quilo permanente. Sempre aparece alguém aqui precisando de alimento. Próxima palestra, dia 29, 19h30, às 20h30, o necessário e o supérfluo. Rosilene. Lembrando aqui do plantão de passe, amanhã, de 8 às 9. Sempre o Felipe e o Robilson lembram aí dos estudos da casa, né? Estão sempre nos lembrando. Lembrando também aí do sopão, aos sábados, 7 horas da manhã, da evangelização às 14 horas, e as palestras nossas, domingo às 9 horas e quarta-feira, 19h30. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exigiu. Surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz.
ao te sentirmos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz a todos.